Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Meliponário Dois Irmãos. Hoje eu começo com essa pequena filmagem, onde mostro as abelhas nativas coletando cera. Essa cera é uma cera mista, é composta basicamente de 80% de cera da abelha Apis mellifera e 20% de cera da abelha nativa. E, falando em cera, é justamente sobre esse assunto que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje. Como as abelhas fabricam a cera e qual a importância da cera para a colônia, como elas utilizam, como é o processo. Então vocês podem ver aí, elas estão coletando a cera avidamente e veremos então a seguir como é o processo de fabricação da cera. Você sabia? As abelhas precisam reelaborar de 6 a 8 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera? Amigos, elas precisam trabalhar bastante para produzirem a cera tão útil na colônia e que veremos logo a seguir como é o processo de fabricação. A cera é produzida na transformação do mel por elas ingerido com auxílio de glândulas cerígenas localizadas no lado ventral do abdômen das operárias. Então, conforme o desenho aí, as glândulas cerígenas, indicado na seta, é onde as abelhas produzem a cera em forma de pequenas lâminas. Daí se conclui o grande trabalho que elas têm para produzir uma pequena quantidade de cera, uma vez que elas vão retirando aos poucos do abdômen a cera por elas produzidas. E é por isso, amigo, que acho que o ditado popular, por exemplo, o João está fazendo cera, ou seja, o João está embromando, o João está fazendo corpo mole, uma grande injustiça com as abelhas. Conforme já foi visto nas imagens anteriores, as abelhas desempenham um enorme trabalho a fim de produzir uma pequena quantidade de cera. Então a expressão fazer cera, no meu entender, é uma injustiça grande com as abelhas, tendo em vista a dificuldade e o tempo que leva para elas produzirem esse produto tão importante na colônia. Afinal, como as abelhas utilizam a cera por elas produzidas? Bem, elas utilizam, no caso aí, para fazer potes de mel. A imagem é bem clara nisso aí. Utilizam também para produzir potes de pólen, que é coletado pelas abelhas campeiras. Também é utilizado para produzir favos, para que a rainha possa colocar os ovos e então perpetuar a vida da colmeia com o nascimento de novas abelhas. Também serve, conforme visto nessa imagem, essa parte, a gente vê um pequeno invólucro, como se fosse uma pequena capa cobrindo os discos de cria. Vemos na parte de cima e na parte de baixo. Essa parte do meio foi retirada justamente para que pudéssemos ver a importância desse invólucro, que serve justamente como controle de temperatura.
e também necessita de cera para fazer esses invólucros, essa proteção no caso. E por fim, as abelhas utilizam também nas diversas estruturas dentro da colônia. Veja aí que tanto os potes de mel como os de pólen e também os favos de cria são sustentados nas laterais da caixa e abaixo e até entre eles por pequenos pilares, conforme se vê aí. Neste outro vídeo eu mostro aqui a antiga forma que eu usava para oferecer a cera mista. Cera mista, como já falei, é a mistura de cera da Apis mellifera com a cera da própria abelha nativa. A mistura de 80% para 20% é só mais para dar um odor característico da cera da abelha nativa. E assim elas não rejeitam e acabam por coletar a cera sem nenhum problema. Mas esta maneira aí não é a mais prática, não é a mais funcional, digamos assim. Existe uma forma que eu utilizo agora, que é bem mais prática para as abelhas e elas coletam com maior rapidez. Vejamos aí, eles estão coletando a cera, apesar de tudo, mas veja bem que é um grande trabalho por parte das abelhas. Agora sim, nesta última filmagem, eu estou oferecendo a cera em pequenas lâminas. É fácil de fazer. No próximo vídeo eu mostrarei aos amigos como fazer essa cera em pequenas lâminas. Vejamos aí que elas coletam com maior facilidade. Não há, digamos assim, uma grande perda de cera. Elas coletam de uma forma mais prática. Elas carregam tudo, amigos. Passam um dia nesse trabalho aí de carregar a cera. Então, por tudo que foi visto, a dificuldade das abelhas produzirem a cera, eu aconselho que sempre estejamos oferecendo essa cera mista ou mesmo a cera pura, caso você tenha. No meu caso é que eu tenho meliponária urbana e fica mais difícil conseguir a cera pura, então eu faço a mistura. Então a gente tem que procurar fazer o máximo para minimizar o trabalho das abelhas, no sentido de fabricar cera ou no sentido de tapar frestas com propolização, para que elas realmente se dediquem ao trabalho que o meliponicultor sonha, que é a produção do mel. Então é isso, amigos. Se gostaram, deixa aí seu ok, curtam, compartilhem, deixe seu comentário, ative aí as notificações para receber os próximos vídeos. Até o próximo.